Olá, pessoal, boa noite. Deixa eu ver aqui enquanto. Olá. Boa noite, Eliane. Boa noite, Diego. Boa noite, pessoal que tá entrando. Vou pedir para vocês compartilhar, se vocês puderem. Deixa eu só terminar de mandar aqui. Olá, pessoal, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Tá. Vamos lá, começar. O assunto de hoje é um assunto que eu acho que todo mundo aí já passou em algum momento, né, da sua vida, que é ter medo aí de mudar, ter medo das coisas novas, e às vezes a gente acaba aí ficando aí numa zona de conforto por medo de mudar. Então hoje aí eu vou te dar algumas dicas para te ajudar a vencer esse medo aí, a te ensinar algumas técnicas que você vai aprender isso. Deixa eu aproveitar aqui e compartilhar aqui. Quem puder compartilhar também. Se você conhece alguém que tá nessa fase aí, que tá com medo de mudar, já compartilha, manda para essa pessoa aí, que eu tenho certeza que vai ajudar essa pessoa também. E aí eu queria saber de vocês aí, se em algum momento da vida de vocês já se sentiram aí estacionado, mas com medo de mudar. Boa noite, Fábio. Boa noite, Vanessa. Pessoal do Facebook também que tá entrando, boa noite. Pessoal do Instagram. Pra quem tá no Brasil, bom dia. E aí, deixa eu ver aqui. Pronto. Então, eu queria saber de vocês, se vocês já passaram por esse momento. E quando eu falo de mudar, pode ser aí em todas as áreas da sua vida, né? Mudar de emprego, de repente seu relacionamento não tá tão bom, então tem medo aí de mudar de parceiro, de parceira, ou então mudar de país, de repente você tá aí agora com essa pandemia, acho que tá voltando agora os vistos, né, a sair de novo, mas de repente com medo de mudar de país, de estado, então é mais ou menos isso que a gente vai falar. Ao longo eu sempre mudei muito na minha vida, eu acho que desde que eu me conheço aí, desde muito pequena eu mudei, então eu sou especialista em adaptação. Mas, quando a gente fala em mudar, muitas vezes a gente se cega e começa a dizer que tá tudo bem, né? A gente se engana aí dizendo que tá tudo bem, justamente porque a gente nem sabe que esse medo existe. Muitas vezes a gente nem sabe que o que tá, de fato, nos travando é um medo. E o medo, na verdade, ele não é uma coisa ruim. O medo, ele é uma coisa que faz aí você olhar tudo e faz você planejar, faz então você fazer essa tal mudança aí com uma cautela. Mas até que ponto esse medo é ruim? Esse medo é ruim quando ele te trava, esse medo ele não vai te fazer bem quando ele não te traz aí, não te faz mudar. Quando esse medo ele te trava de uma forma que você, mesmo insatisfeito com a sua vida, mesmo insatisfeito com tudo que você está vivendo, você não sai do lugar. Tá mais ou menos isso que a gente vai falar hoje. E aí, me contem, vocês já passaram por uma situação dessa, onde de repente você não aproveitou a oportunidade aí que caiu no seu colo por medo de mudar? Provavelmente você já passou por isso, né? E eu queria saber de vocês, quem que tá afim de mudar aí? Quem que de repente não aguenta mais a fase da vida que tá levando agora, não aguenta mais
a fase que tá levando e quer aí mudar. Deixa eu ver aqui. Eizeri, seria, não sei como fala, tá dizendo aqui que ele está se preparando para retornar ao Japão. É a primeira vez ou não? Você já veio outras vezes? Geralmente, quando é a primeira vez, causa, né, aquele friozinho na barriga. E muitas vezes aí, então, você tem até um certo receio de mudar. O medo do novo, né? As pessoas costumam falar muito sobre a zona de conforto, que as pessoas acabam não querendo sair da zona de conforto. E eu falo muito sempre o contrário. Que, na verdade, você criou aí uma ideia que você está na zona de conforto, mas não, você está numa zona de desconforto e por viver com muito esse medo, você acaba muitas vezes aí se acomodando e ficando nessa, e criando então essa história de zona de conforto, mas na verdade aí você às vezes é até muito mais resiliente aí e tá nessa vida aí né, vivendo nessa zona então de desconforto. Boa noite para quem tá entrando, bom dia. Gente, eu não tô conseguindo, peraí, deixa eu ver aqui, não tá atualizando aqui. É muita, deixa eu ver aqui se vai de novo, não tá aparecendo aqui. Mas então vamos lá, não vai aparecer mesmo, acho que... Então, geralmente tem dois lados, né, pra quem quer mudar aí. Tem o lado da pessoa que está vivendo uma vida tranquila, mas quer mudar um pouco mais e quer, então, evoluir mais, quer trazer aí mais resultados. E tem aquele que já tá numa fase aí de esgotamento, que não aguenta mais mesmo aquilo que tá vivendo. E, de novo, eu reforço que não são todas as áreas da vida, tá? Na maioria das vezes, quando a gente tá mal em uma questão aí, a gente costuma achar que está mal em toda a nossa vida. Então, às vezes você está insatisfeito com o seu trabalho, é muito comum, por você estar insatisfeito com o seu trabalho, você acaba achando que você está cansado aí com o seu relacionamento, você acaba tendo uma estafa mental, então você acaba aí atrapalhando a sua saúde, e aí você olha aí como um todo, chega uma hora que você para e fala assim, nossa, minha vida tá horrível e eu não aguento mais e tal. E aí, às vezes, você até se sente perdido, sem saber, então, realmente aonde, então, você precisa mudar. Ou sem saber até aonde eu posso ir, o que eu posso fazer, o que de fato, eu posso mudar na minha vida, para que caminho seguir, né? Tem muita gente aí perdida. E então, tem esses dois lados. Deixa eu ver o que a Vanessa colocou, comentou. A Vanessa fala aqui que ela relutou, mas hoje ela tem outra vida depois que ela começou a ir na igreja. Hoje ela sabe que só Deus que dá suporte em qualquer outra coisa. Deixa eu ver aqui quem mais que comentou aqui. Tem uma galera falando que já morou aqui. Tá. Então. O post da Taya que fala que por que se acomoda nessa tal zona de conforto, né? E tem muito a ver do que eu acabei de falar, que então, na verdade, é uma zona de desconforto, né? E não é que a gente acaba aí criando uma ideia, então, que muitas vezes não dá pra mudar, que você já fez de tudo, que não tem outra saída, que tá ruim mesmo, e aí você acaba se apegando a essas coisas.
E aí, quando você acaba se apegando a essas coisas, nada mais é do que o medo aí te impedindo, então, de dar o próximo passo. Então, é mais ou menos isso. Bom dia, Catarina. Boa noite, Henry. É mais ou menos isso que, então, que acontece. A ideia, então, é que você use, ou então você melhore aí, ou então você crie a sua coragem, que é além desse medo. Então, o medo aí ele ajuda sim, mas quando ele te ajuda a então planejar e ver a melhor forma, né? Agora, quando ele é irracional, quando você começa a criar um monte de coisas aí que na verdade você não pode controlar, ou até mesmo que nem vai existir, aí sim quer dizer que ele tá te travando, tá? Então, a melhor forma aí desses dois lados. Então, a gente falou aí de duas pessoas, né? De duas situações. Então, a melhor forma para essas pessoas, para a pessoa, por exemplo, que quer melhorar um pouco mais, quer se desafiar um pouco mais, é então perceber todas as possibilidades, tudo que pode acontecer caso não dê certo. Porque daí você vai vendo o seu real medo, o que realmente está te travando aí. Então eu começo aí a listar e olhar para tudo aquilo que eu tenho medo. Porque na maioria das vezes a gente não para olhar isso, a gente não para realmente analisar o porquê que então eu não tô fazendo, por que eu tô. Tem muita gente que acaba, principalmente aí no negócio, ou então, por exemplo, se você almeja algum cargo, alguma coisa, você sabe que você precisa estudar para aquilo, por que então, se eu quero isso, por que às vezes eu procrastino ali na hora de estudar? Por que muitas vezes eu sei o que eu preciso fazer, mas eu não faço de fato. Então, tá muito ligado a isso. Às vezes você não tem clareza sobre os seus medos, e quando você não tem essa clareza, você não sabe realmente o porquê que você tá aí procrastinando, você não sabe de fato o porquê que você não tá saindo do lugar. Então, a melhor forma é primeiro listar todos os meus medos aí, eu olhar realmente para tudo aquilo que eu tô gerando, ou então que muitas vezes eu nem sei o que eu tô pensando. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Exatamente. Aqui ele fala que nos dias atuais, como é possível não viver na zona de conforto, porque senão se consegue saber o dia de amanhã. Na verdade, eu acho que a gente nunca consegue, né? Não é nem... Eu sei que a gente tá vivendo um momento muito complicado. Esse ano tá sendo um ano muito diferente, né, da maioria aí. E ele é muito complicado. Mas mesmo assim, mesmo nos outros anos, em nenhum momento a gente nunca sabe, né, qual que é o dia da mãe. A gente nunca sabe o que realmente vai acontecer, se vai dar certo ou não, se realmente vai sair como a gente imagina. Então, mesmo nos dias difíceis, a melhor forma ainda é você listar todos os seus medos aí. Porque primeiro você vai falar sobre os seus medos, primeiro você vai trazer esses medos e vai deixar ele consciente, para então você vir aí com planejamento e ver o que eu posso fazer e olhar se realmente esses medos que eu tenho, ele é uma coisa que eu controlo ou não, se é uma coisa que eu posso criar outras estratégias para que isso não aconteça ou não. Então eu preciso aí, depois de listar ela, eu preciso então avaliar cada uma e ver se realmente eu consigo, se eu controlo isso ou não. Até porque o que a gente fala aqui que não dá para saber o dia de amanhã é realmente porque são muitas variáveis e a gente não controla, né? Então, é por isso. Deixa eu ver cá. Deixa eu ver se alguém fez algum comentário lá no Facebook. Tô conseguindo... Ah, consegui abrir aqui.
E deixa eu ler aqui os comentários do Facebook também. Tá, o Pio tá falando aqui no Facebook que ele tá numa fase de muita mudança. E ele acabou de se perdendo aí sozinho e agora tá difícil escolher o caminho certo. É muito normal isso acontecer, né? Geralmente quando a gente tá na fase aí da mudança que a gente, tipo, agora eu vou começar a fazer e a gente tende a vencer esse medo, é muito comum a gente acabar querendo fazer tudo, né? Porque a gente quer aproveitar essa nossa melhor fase e aí sim a gente acaba então se perdendo e às vezes por falta então desse planejamento ou por falta de até entender o que você busca com cada mudança, você às vezes trava e às vezes até estaciona ali no meio dessa transição justamente porque se sente aí sem saber o que fazer, se sente totalmente perdido. E nesse caso, a melhor forma, então, depois que eu entendo os meus medos, depois que eu entendo o que então eu posso fazer, o que eu controlo, você precisa entender o que de fato, quais são as melhores coisas para você mudar. Então, hoje, eu analisando todas as minhas áreas, todas as áreas da minha vida, o que eu preciso mudar em primeiro lugar, né? Porque vamos supor, deixa eu dar um exemplo aqui. Vamos supor, eu quero uma casa maior, né? Eu quero mudar de casa. De repente eu quero mudar de cidade, eu quero mudar numa cidade maior. Mas o porquê que eu quero mudar então de cidade? Porque eu quero ter mais espaço, eu quero ter... Futuramente eu quero colocar minha filha numa creche bilíngue, então na minha cidade não tem. Mas então por que eu quero colocar ela numa escola bilíngue? Porque eu tive uma dificuldade gigante, eu perdi um monte de oportunidade porque eu não sabia o inglês. Mas então, de fato, te faz? Porque tá ligado muito à minha profissão. Vocês entendem que para cada questionamento, a primeira coisa que você pensa nem sempre é o que tá te fazendo aí querer mudar. Então, cada questionamento, você se faz outro questionamento, e outro, e outro, e outro, para então, de fato, você chegar ali na raiz do que realmente, ou porque realmente você quer mudar, certo? Então, tá muito ligado a isso. Então eu quero mudar de casa porque eu quero ter mais espaço, mas aí eu quero ter mais espaço por quê? Porque tá faltando conforto, lá em casa eu não consigo fazer, sei lá, minha atividade física. Então, então tá ligado à sua saúde. Tá, mas se você tiver isso, o que então vai mudar? E aí você vem linkando, até que chega um momento onde você descobre que, na verdade, você tá então querendo mudar de casa, de estado, mas o que real tá te incomodando é o trabalho e você tem medo de mudar porque você trabalhou lá a vida toda e você acha que então, de repente, você ser forçado de mudar de estado, você vai ser forçado a mudar de emprego. Tá sempre ligado a isso, tá sempre muito, tem sempre por trás de tudo que você vem pensando, por trás dos seus medos, por trás daquilo que você pensa em primeiro lugar, tem muito mais coisa ali relacionada. Então, isso é todo mundo. A gente acaba, eu ainda falo que a melhor forma, então, de você não agir na emoção e trazer mais pro racional e, né, de fato, planejar mesmo as coisas que você quer e fazer o que precisa ser feito, ainda se questionando. Então, conversar consigo mesmo e entender, mas por que eu tô fazendo isso? O que eu realmente quero? Tá, mas e se isso acontecer, o que vai mudar? Então, a minha pergunta para você hoje é o que de fato você quer mudar? E aí você pensou agora em uma coisa, e aí eu te pergunto, tá, mas se isso mudar, o que vai acontecer se isso mudar?
E aí agora você deve estar pensando em outra coisa aí. E aí você consegue perceber que então, se você começar a se questionar dessa forma, você vai chegar no real, na real coisa que não tá te fazendo bem, no real motivo por querer aí te fazer mudar. Então, por exemplo, quem tá aí, por exemplo, mal no relacionamento e quer mudar, às vezes aí um relacionamento não tá aguentando mais, tá, mas se ele fosse bom, quando ele foi bom, então, e se ele voltasse a ser aquilo, tá legal pra você? E aí se a sua resposta é não, tá, mas então o que precisa acontecer pra isso melhorar? Ah, às vezes isso precisa acontecer, ele precisa me dar, ou ela precisa me dar mais atenção, precisa me ajudar, porque eu chego do trabalho, eu tô cansada, não sei o quê. Ah, então seu real motivo é porque você está cansada e não tá sabendo lidar com tudo isso, tá? Mas o que então você vem falando isso pra pessoa? O que então você tá fazendo pra mudar todo esse cenário? Ah, eu não falo porque essa pessoa não vai me ajudar, vai criar uma briga e eu não quero isso. Tá, mas então o que então se você realmente pode fazer para buscar outra solução? Você entende que na maioria das vezes a gente vai sempre reclamar de algo ou falar que não tá tão bem algo, mas a gente nunca se questiona o que eu posso fazer então. E se às vezes a gente se questiona, a gente logo de cara já dá uma resposta negativa. Então, logo que atrás de tudo isso tem aí seus medos, atrás de tudo isso são seus medos que estão te travando. Deixa eu ver o que o pessoal falou aqui no Instagram. Nos dias atuais é melhor ter medo e ficar na mesma ou chutar o balde e ver o que dá. Na verdade, assim, se tá ruim pra você, ruim mesmo, né, terrível, o máximo que pode acontecer se você mudar é ficar ruim, continuar ruim. Então, perder, você não vai perder nada, certo? Mas aí tem o outro lado, que pode melhorar. Então, por que não mudar, né? O medo, ele é bom até o ponto onde você vai falar assim, olha, eu preciso planejar e ver qual que é a melhor forma de fazer isso. Isso é bom. Agora, quando você começa a criar desculpas para não mudar, aí quer dizer que o medo tá te travando. Respondido? Deixa eu ver aqui. O que mais que eu coloquei aqui pra gente? Nem sempre mudar vai ser bom, nem sempre mudar vai ser legal logo de cara, nem sempre mudar vai dar certo com os planos que a gente, né, colocou aí na nossa cabeça. Mas na maioria das vezes, se você está numa zona aí onde você não aguenta mais, eu tenho certeza que vai melhorar. Melhorar pelo menos, na pior das hipóteses, vai melhorar pelo menos um pouco aí do que já tava, né? Porque você já tá buscando outras coisas, outro caminho. Então, eu acredito que não tem por que não mudar. Eu acredito que se a gente ficar esperando o momento certo para mudar, nunca vai chegar. Porque se você tá dizendo, se a frase que você mais usa é ah, não, eu tô esperando isso acontecer para então eu fazer isso, são aí seus medos que estão te travando. E a melhor forma é entender, então, quais são esses medos, né? Então, tudo é prática. Então, você vai ter que estar sempre aí mudando e testando. A nossa vida, ela é movida pra eu penso naquilo, né? Gera uma motivação ali no tipo, nossa, eu quero fazer muito isso, vai me trazer esse tipo de resultado. Tá, legal, gerou essa motivação. E aí eu preciso entender, então, o que eu preciso fazer para então mudar? O que eu preciso fazer, então, para ter aquilo que tanto que eu quero? E aí depois é ação, né? É fazendo, então é indo atrás mesmo. Boa parte das pessoas que acabam não fazendo, não mudando, ela pede conselhos
para quem não passou por não passou por isso, não teve resultados naquilo. Então, e geralmente essa pessoa que também não passou por isso, ela também teve medo. Ela também se sente mal onde ela tá. Então, o que ela vai fazer? Inconscientemente, ela não tá fazendo isso, às vezes é de caso pensado, ela não quer te travar, ela não quer segurar, mas ela prefere você ali do lado, né, do que você voando. E aí, inconscientemente, ela vai te falar, olha, não vai por aí, porque vai dar errado, porque não é assim. E como é que ela sabe se ela nunca passou por isso? Então, cuidado com as pessoas que você pede conselho. Vai sempre atrás de quem já passou por esse caminho, de quem teve sucesso nisso, ou então quem tá um passo à frente, querendo ou não, né? Quem é especialista nesse assunto que você tá buscando, nisso que você tá. A pessoa que não teve sucesso, ela pode te dar o conselho de o que você não deve fazer, mas o que você deve fazer, não aceite, que provavelmente vai até te atrapalhar e geralmente vai te gerar gatilhos para te gerar mais medos ainda, vai te gerar gatilhos para te travar mais vezes. Deixa eu ver o que colocar aqui. Deixa eu ver, já teve, deixa eu ver o que é mesmo. Eu não entendi aqui que você colocou. Que você já teve. Teve o quê? Sim, as mudanças são quebras de paradigmas, que às vezes podem ser grandes barreiras. Sim, muitas vezes você tá aí repetindo o padrão da sua família. Ou eu já falei várias vezes nos meus vídeos que a gente é movido então às nossas crenças, que é aquilo que a gente acredita, e as nossas experiências, né? Tudo aquilo que a gente viveu. E na maioria das vezes, tudo que é negativo na nossa vida vai impactar muito mais. E aí é aí que mora o problema, né? Porque impactou muito mais, gerou muito mais medo. Então, quanto mais padrões você quebra, então em muitos casos você vai falar assim, eu não vou fazer isso porque meus pais, meus tios, ou sei lá, pessoas que foram importantes na sua vida te contou uma história de repente, ou então passou por determinada coisa e aí você não vai com medo, porque já foi gerado aquele medo lá atrás. Então você vem repetindo um padrão aí, ou eu vejo muito nos meus atendimentos aí repetição de padrão de relacionamento. Então a pessoa entra num relacionamento ruim e ela fala, não, porque minha mãe escolheu errado, minha avó escolheu errado, meu pai escolheu errado, sabe? E aí vem achando que só porque a família ou os pais, eles aconteceu isso na vida deles, que na vida dessa pessoa também é normal acontecer. E não é, tá? É só você tá aí repetindo um padrão que ele pode ser quebrado, inclusive melhorado aí. Deixa eu ver aqui que o Edu falou. Os padrões familiares estão carimbados no nosso DNA. Infelizmente, os medos podem vir também dessa concepção do feto. Exatamente. Então, mas tudo isso pode ser trabalhado e esse padrão, sim, pode ser quebrado aí. Com uma nova percepção, com uma nova ideia. E o que E tudo isso pode ser, sim, melhorado. Então, você desligar disso. Porque senão fica, né, esse círculo vicioso. Então, eu ouço muito as pessoas falarem assim, isso é normal na minha família, sempre aconteceu isso. Ou então, comigo é normal acontecer isso, porque vai dar errado mesmo, eu nem faço nada porque já é normal isso, tudo dá errado na minha vida. E eu ouço muito isso, e às vezes, se você parar pra pensar e lembrar, sabe, lá atrás, quando você via seus pais falando assim, quando você nem tava no meio da conversa, mas se você lembrar, você repete as mesmas frases que eles repetiam.
Então, muita parte do seu medo, sim, é repetição de padrão lá que foi gerado lá atrás. E alguns são as experiências, aquilo que você passou e realmente te gerou um medo. Aí, de repente, uma vez que você mudou muito. Sabe, eu mudei muito de escola, então eu vou usar esse exemplo. Sabe quando você, um momento lá que você foi e mudou de escola quando era criança? E aquilo mexeu com você, te gerou aí um medo terrível, e aí você foi lá, você desconectou dos seus amigos e tal, e aí teve que fazer tudo de novo. Aquilo te gerou um medo tão grande que de repente hoje você não troca de emprego, você não troca de cidade, você não troca até mesmo de... Você não vai às vezes em lugares que tem restaurantes novos, ou que você não vai em lugares, em festas de amigos, agora com a pandemia nem pode festa, né, mas em festas de amigos, e aí você até pergunta, tá, mas quem que vai estar lá? Porque se tiver muita gente, às vezes você nem vai. Então, às vezes esse medo tá ligado lá atrás, e aí você sim tá repetindo aí um padrão. Então, por isso que é muito importante, para cada situação que eu me pego aí, paro e às vezes eu falo assim, tá, mas não quero ir, não vou fazer, é entender o porquê então que tá gerando esse medo, o que que tá gerando esse medo, da onde realmente vem. Deixa eu ver aqui. Ele tá falando aqui que já teve muitas experiências com pessoas, e principalmente que dizem estar do meu lado, aí joga na minha cara e joga na cara que não tá contente com a vida, como se não estivesse problema na vida. Deixa eu ver se eu entendi. Às vezes acontece, então, de você encontrar pessoas aí que fala que tá do seu lado e tal, e joga e fala pra você mudar, mas essa pessoa não muda, certo? Todo mundo conhece alguém assim, que tá lá estacionado, que a vida não tá legal, e aí ele fica você, olha, você tem que mudar, você tem que melhorar, você... É mais ou menos isso, acho, né? Você quis dizer. Pois é, às vezes, dois lados. Às vezes essa pessoa gosta muito de você e como ela tem medo, ela quer que você siga em frente, porque ela realmente gosta de você, então ela tá tentando te impulsionar, geralmente de uma maneira errada, porque a gente não diz o que o outro tem que fazer se o outro não te perguntar. Você só vai dizer aí, só vai dar conselho se o outro vir pra você realmente dizer, te pedir conselhos, né? Ou então ele realmente aí tá com medo e ele fala isso pra gerar uma ideia que ele é uma pessoa centrada, gerar uma ideia então de que ele faz tudo. Mas ele esquece que na maioria das vezes ninguém consegue ficar o tempo todo bem, né? Ninguém consegue esconder por muito tempo os seus problemas, então provavelmente você sabe que a vida voltou. Tá, o Edu falou aqui que os padrões familiares são percebidos em famílias que há separação. Quando os pais se separam, os filhos seguem o mesmo padrão e acabam se separando quando se casam. Sim, vai ter sempre... Você sempre vai repetir um padrão aí da sua família, né? Então, é sempre entender qual que é o padrão que você tá repetindo, porque... Se realmente é um padrão que você tá repetindo, tá te atrasando muito e às vezes tá te fazendo a levar a sua vida para um lado que não te faz feliz, tá te fazendo levar a sua vida para um lado que não é seu. De repente, sabe quando a gente só aceita, quando as coisas ruins acontecem, a gente para e só aceita, mas não faz nada para movimentar, não faz nada para melhorar. Então, geralmente nessas situações você sim tá seguindo um padrão, né? Então a melhor coisa aí é entender então para onde eu quero ir. Então entender, lembra aquilo lá que eu te falei? Então tá, eu te pergunto agora o que você quer mudar, para onde realmente você quer ir. Como é que então seria a sua vida perfeita, tá? No mundo perfeito, de uma vida perfeita, como que seria ela? E aí você começa a falar tudo que vir na sua cabeça, tudo que vir mesmo. E é dessas ideias que você vai entender, então,
o que que te move aí, quais são seus valores, o que que realmente você vem buscando. Às vezes o que você vem buscando, às vezes o que realmente você precisa mudar é uma coisa tão pequena, mas é que você ainda nem se deu conta disso, né? Então, é saber o que que você, para onde você quer ir, o que que você quer. E aí a segunda coisa é o que que você vai perder se isso acontecer. Boa parte do que a gente faz inconsciente aí, a gente acaba não fazendo com medo de perder determinada coisa. Então, por exemplo, às vezes você não tá mudando de emprego ou porque você tem medo de perder ou de perder o contato com seu melhor amigo, porque lá atrás você teve um melhor amigo e aí nessa mudança você acabou se desconectando e não conversando mais com essa pessoa, e essa pessoa era muito importante na sua vida. Então, às vezes é isso. Às vezes, vocês que mudaram aqui pro Japão, ficaram longe da família lá do Brasil, e aí isso te gerou uma dor tão grande, essa saudade te gerou uma dor tão grande, que você tem medo de mudar hoje de emprego, de outra coisa, porque tá relacionado, e você tem medo de sofrer. E aí você acaba linkando essas coisas. Então, entendeu? O que que eu vou perder se isso acontecer, se eu mudar? O que que eu vou perder? E isso vai te ajudar a ter clareza do que realmente você tem medo aí, né? Então, quanto mais eu tô ciente do que eu acredito, das minhas crenças, mais eu percebo quais são os meus medos. Então, eu preciso entender também o que eu acredito. Então, se eu vou mudar, eu acredito que isso vai dar certo, eu acredito que pra mim vai acontecer, que vai ter coisas boas, porque provavelmente você já conversou com aquela pessoa que fala assim, eu vou lá tentar, mas olha, não vai dar certo. Ou então uma pessoa recebe uma ligação e fala assim, nossa, fulano tá me ligando, não é coisa boa. E às vezes nem é. Então, se você conhece esse tipo de pessoa, provavelmente essa pessoa aí vem com umas crenças muito limitantes, muito negativas, e essas crenças também estão travando. E aí, por último, você precisa entender o que precisa acontecer para você se sentir, então, seguro. Então, o que eu já sei dos meus medos, eu já sei o que eu posso perder com isso, e aí eu vou linkar tudo que eu vou fazer para então, o que eu posso fazer para então melhorar e eu me sentir seguro. Então, o que eu posso fazer para de fato? Às vezes você precisa só mudar o seu trajeto, mudar seu plano. Às vezes você só precisa entender de fato que não tem outra saída. A única certeza que você vai ter é que o tempo passa. E se esse tempo passa e você tá perdendo tempo nessa vida que não te faz feliz, então é um momento aí de mudar. E eu reforço que, de novo, às vezes mudar é uma coisa tão pequena, às vezes é um simples ajuste que você precisa fazer que vai mudar toda a sua vida. É um simples ajuste. Então, não tem como a gente fazer um planejamento e ter certeza de que vai dar certo, né? Então, a única certeza é que o tempo vai passar e que se você não mudar e que se você não buscar outras opções, as coisas estão acontecendo. E eu já usei isso algumas vezes aqui na live, mas eu acho que é sempre bom falar. Ano passado, nesse exato momento, hoje é dia 13 de outubro, você está vivendo a mesma coisa? Então, se você lembrar ano passado, dia 13 de outubro, e lembrar do dia de hoje, é a mesma coisa? Ou você mudou em alguma coisa? Não, Aline, agora eu aprendi uma coisa nova, eu já não sou mais aquela mesma pessoa. Hoje eu me dedico mais, sabe? Hoje eu já pratico, sei lá, atividade física, hoje eu consigo dormir melhor. Mas se você parou agora e lembrou de dia 13 de outubro do ano passado
e você percebe que você é a mesma pessoa, fazendo a mesma coisa, e se essa coisa não te faz bem, se essa coisa não te gera aí uma satisfação, talvez seja o momento aí de você avaliar tudo isso que eu te disse, então buscar e perceber o que então você precisa mudar. De repente, de novo, pode ser uma coisa muito pequena. E às vezes essa coisa pequena vai mudar toda a sua vida, toda a tua história e às vezes, a convivência com a sua família, muitas das vezes. Na maioria das vezes, né? Porque ninguém dá o que não tem. Então, se você não está bem, dificilmente você vai conseguir ajudar quem você tanto ama, né? Então, eu acho que é essa mensagem que eu queria passar hoje. É normal, todo mundo tem medo, o medo é bom, mas desde que ele te use aí, que você use ele para planejar, então para ver todas as opções. Agora, quando ele tá te travando, quando ele tá te deixando aí no mesmo lugar e tá te fazendo mal, talvez você precise então mudar. E é normal, você pode mudar pedindo ajuda para alguém, você pode criar uma rede de apoio legal aí, você pode perguntar para quem já passou por isso e deu certo, e você pode ver as opções. Quanto mais opções você der para sua vida, mais vai te gerar aí novos caminhos. E aí, então, é só escolher esse melhor caminho. Essa é o que eu queria falar hoje para vocês. Se ficou aí alguma dúvida, ou se vocês, então, decidiram mudar, e aí comentem aí que eu vou adorar saber. Se vocês gostaram dessa live, compartilhem aí. Eu queria agradecer demais quem assistiu. Queria agradecer muito quem ainda vai assistir, né? Vai ficar gravado lá no Facebook. Então, se você entrou aqui no Instagram e não conseguiu assistir inteiro, vai lá no Portal Japão, na página do Portal Japão, lá no Facebook, e assiste lá. E eu acho que é isso. Na pior das hipóteses, pare, pense, olhe e escute. Em algum momento, isso vai fazer toda a diferença e vai te ajudar muito nessa dúvida que você tá. Então, acho que a melhor coisa é, às vezes, você ir um pouco mais devagar, mais se movimentar, do que, então, ficar estacionado aí. Acho que ficar estacionado nunca é uma boa coisa. Acho que é isso, gente. A sorte segue a coragem, então aproveite as oportunidades que aparecem na sua vida e utilize aí a coragem da melhor forma, tá? Eu quero desejar aí uma ótima semana para vocês, uma semana aí cheia de mudanças, uma semana de planejamento, uma semana aí, então, que vocês aí mudem. Eu tenho certeza que tem um monte de gente aí que chegou em outubro agora e já não aguenta mais esse ano. Então, quem sabe você pode começar a mudar já para ter aí um 2021 melhor ainda. Então, você não precisa esperar virar o ano para então mudar. Você pode começar a mudar agora. Gente, ó, um beijo para vocês e muito obrigada de novo por ficar aí comigo nessa quarta-feira aí. Até mais, tchau, tchau. Pessoal do Instagram, tchau, tchau. Pessoal do Facebook, tchau, tchau.